trazer aqui um pequeno resumo do que vai ser a lição dessa próxima semana. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos iluminar com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como ontem, na sexta, nós já fizemos o resumo da semana passada, e aí deu tempo de vocês relembrarem os principais temas de cada dia da semana passada, e vocês vão recapitular daqui a pouco na escola sabatina. Hoje eu queria trazer a lição da terceira semana, que antigamente na lição via assim, sábado à tarde, né, para você ler no pôr do sol do sábado, só que aqui agora está sábado, só sábado 13 de julho, ou seja, você pode estudar agora sem problema, não precisa esperar para tarde para poder estudar. Então a lição dessa terceira semana vem com o tema controvérsias. Controvérsias. Vai ser o empate entre Jesus e os líderes religiosos, entre Jesus e os doutores da lei. Esses líderes religiosos eram divididos em três grupos. Tinha os fariseus, tinha os saduceus e tinha os escribas. E tinha outras divisões políticas na época, como os herodianos, os zelotes e assim por diante. Mas os que se opunham mesmo a Jesus, os que ficavam contra Jesus mesmo, eram essas três classes: os fariseus, os saduceus e os escribas. Os fariseus eram a classe mais rígida. Foi uma classe que quando o povo de Israel voltou do cativeiro, eles pensaram o seguinte: se antes o povo, foi para o cativeiro porque eles estavam adorando os ídolos, estavam caindo na gandaia, estavam ficando levianos, então agora nós vamos ter que fazer o contrário. Nós vamos ter que ficar, nós temos que nossa religião tem que ficar cada vez mais rígida, tem que ficar cada vez mais austera, tem que ficar cada vez mais firme para a gente não cair de novo e ser levado como escravo. Então eles foram para o outro extremo. Enquanto antes do cativeiro eles eram levianos, eles eram profanos, depois do cativeiro eles ficaram mais rígidos, mais frios e se esqueceram da essência da lei e se apegaram apenas à letra da lei. Então os fariseus eram assim. E os saduceus eram parecidos com os fariseus, só que eles pegaram muita coisa dos gregos, dos pagãos, e eles acreditavam em algumas doutrinas que os fariseus não acreditavam. Por exemplo, eles acreditavam nos anjos, na ressurreição. Então eles eram um pouquinho diferentes. E os escribas, eles eram os que conheciam a lei de cor. Cada parte da lei, cada parte ali dos 5 primeiros livros de Moisés, eles sabiam de cor salteado. E eles ensinavam para as pessoas do jeito deles, mas não viviam nada. Então esse era o problema. Então, essa terceira semana ele vai ajudar isso. Esses três grupos, esses três núcleos que lideravam ali a parte religiosa do povo, esses três grupos em embate contra Jesus. Então nós vamos ver 5 histórias ao longo da próxima semana. 5 histórias. E começa em Marcos 2 e vai até o Marcos 3, verso 6. Então nós vamos ver a cura do paralítico de Cafarnaum, né, aquele paralítico que foi descido pelo teto. Vocês vão lembrar que quando Jesus foi fazer a cura desse paralítico, primeiro Jesus perdoou os pecados dele, e aí os fariseus que estavam ali pensaram assim: como é que ele pode fazer isso, sendo que quem só perdoa pecados é Deus? Então ali você já viu o conflito. Jesus ia curar aquele homem, e os fariseus já começaram a julgar Jesus no coração: esse homem não pode fazer isso, quem só pode perdoar pecados é Deus. Então, como é que terminou essa história? Vocês vão saber ao longo da próxima semana. Depois, o chamado de Levi Mateus, que era cobrador de impostos, era publicano. Jesus chamou ele da coletoria e disse: siga-me. E aí Mateus deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Depois Jesus foi comer na casa de Levi, e lá tinha muitos outros publicanos, outros pecadores, e os fariseus novamente chegaram lá para julgar. Como é que esse homem se diz, né, como é que esse homem é o Messias, sendo que ele está comendo com os publicanos e pecadores? E Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, novamente, os fariseus ali na cola de Jesus, sendo essa pedra no sapato do ministério de Jesus. Depois a questão do jejum. Porque os discípulos de João e os fariseus jejuavam e os discípulos não jejuavam. Os discípulos de Jesus
não jejuavam. Novamente, eles no encalço de Jesus. Depois a questão do sábado. Um dia que Jesus fez uma cura na sinagoga, e Jesus curou um homem da mão ressequida, e no Evangelho de Marcos não aparece essa parte, aparece em outro evangelho, mas aqui no Evangelho de Marcos se concentra apenas na parte das espigas, que os discípulos estavam com fome, foram colher espigas para comer, para matar sua fome, em pleno dia de sábado, e os fariseus, os sacerdotes chegaram e começaram a questionar por que eles estavam trabalhando ao fazer aquilo, ao colher as espigas. E aí Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Novamente o embate entre Jesus e os fariseus, agora com a questão do sábado. E por fim, agora sim vem a história da mão ressequida, no capítulo 3, do 1 ao 6. Jesus fez novamente uma cura ao sábado. Então Jesus ele costumava fazer várias curas ao sábado justamente para escancarar, para mostrar para as pessoas que o sábado é o dia de se fazer o bem. E todas aquelas tradições, todos aqueles costumes não adiantavam de nada, e aquilo era apenas uma forma de Satanás aprisionar as pessoas para tornar a obediência a Deus uma coisa ruim, tornar uma coisa desagradável. Então, as pessoas naquela época elas viviam aprisionadas, iam sendo torturadas por aquele sistema, por aquelas milhares de tradições que eles colocavam acima do que estava na Bíblia, acima do que estava colocado por Deus. Então Jesus veio para tirar o fardo e tornar a vida mais leve, tornar a vida mais tranquila, tornar a vida mais agradável. Então, são essas as histórias que nós vamos ver. 5 histórias, 5 confrontos entre Jesus e os líderes religiosos. E nós vamos ver o que nós podemos aprender sobre o papel de Jesus como Messias em cada uma dessas histórias. Amém? Então, esse vai ser o assunto da próxima semana. Controvérsias. Controvérsias. E o verso para memorizar está em Marcos 2, 27 e 28. Foi justamente o que eu falei agora. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então que Deus possa estar com cada um de nós, e que ao longo dessa semana nós possamos continuar nos aprofundando, continuar estudando, continuar aprendendo. Então vocês estão percebendo que essa lição agora é uma lição bem simples, uma lição bem mais fácil de entender. Acho que tem algumas pessoas que achavam que a lição do trimestre passado era um pouco complicada, né, por causa das profecias. Mas essa agora que veio para todo mundo entender, uma lição fácil, uma lição degustável, dá para cada pessoa aprender e compartilhar na escola sabatina. Então não tenha vergonha de na hora da recapitulação da lição você dar a sua contribuição, dar a sua opinião. E se você não disser nada, se você ficar calado, você não vai aprender nada. A gente aprende mais falando do que só ouvindo. Então na lição da escola sabatina fale, interaja, porque Deus quer uma escola sabatina viva, uma escola sabatina ativa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, agora Senhor, conduza, Senhor, agora a segunda parte, o estudo do livro do Eventos Finais. Dirige, Senhor, cada momento desse dia, o culto agora de manhã e à tarde, quem for fazer ação missionária, quem for visitar alguém, que o Senhor possa estar em cada lugar, com cada pessoa. Dá-nos um feliz sábado agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém.